Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Amazonas prevê que 5% das vagas em concursos públicos sejam reservadas para pessoas com mais de 60 anos de idade. O assunto dividiu opiniões entre a população. Dona Ruth sempre foi uma pessoa ativa. Professora, ela acumula uma carreira de 63 anos entre salas de aula e órgãos ligados à educação. Apesar de já ter passado dos 80 anos de idade, ela diz que não pretende deixar de trabalhar enquanto tiver forças para cumprir as funções. Eu acho que a idade não conta, o que conta é a cabeça. Então precisa que o idoso, chamado idoso, ele esteja sempre em atividade. Nesta quarta-feira, a presidente da Comissão da Pessoa Idosa na Assembleia Legislativa do Estado apresentou um projeto de lei que dispõe sobre a reserva de 5% das vagas em concursos públicos para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Mas a iniciativa causou divergências entre a população. É uma boa proposta, sim. É válido, sim, porque eu acredito que a gente trabalha uma vida inteira, dá tudo de si dentro do Estado, dentro do município, e quando chega a época da aposentadoria, você vai ganhar um salário muito menor daquilo que você ganha. Eu creio que não, né? Porque até de 45 eu já não quero que trabalhe mais, já acho que já é velho, que é de 60 anos, né? Mais de 60 anos eu acho que não, acho que tem que ter um outro projeto, lazer, essas coisas. Para a deputada, o projeto está em conformidade com a lei, já que o trabalho é um direito defendido no Estatuto do Idoso. Primeiro, lembrar que o Brasil está envelhecendo. Até 2020, o Brasil terá uma população de 30 milhões de pessoas idosas. Agora, o questionamento que eu faço é se a partir dos 60 anos uma pessoa está inválida. Não, ela pode continuar produzindo e ela deve continuar produzindo. E nós temos a garantia constitucional, a garantia do Estatuto do Idoso, que diz que é dever do poder público assegurar a dignidade humana da pessoa idosa. E dentro dessa dignidade humana, dos direitos assegurados pela própria Constituição, está ali o trabalho. O projeto também é defendido pela professora Ruth, que apesar de ter diminuído a carga de trabalho por conta da idade, ainda está na ativa. Eu acho que o idoso tem mais que lutar por isso. Tem que brigar por isso, tem que buscar todo tipo de vantagens e direito que ele tem, né? Nós já fizemos tanto pela juventude, por que nessa idade não ter as vantagens? O edital de abertura do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. Nesta edição do Enem, haverá mudanças na correção das provas de redações. Os textos com conteúdos indevidos devem ser zerados. Outra mudança, também em relação à redação, diz que quando houver uma diferença de mais de 100 pontos entre as notas dos dois primeiros corretores, o texto vai passar por um terceiro corretor. No ano passado, essa diferença tinha que ser de mais de 20 pontos. As inscrições do Enem serão abertas na próxima segunda-feira, dia 13, e vão até o dia 27 de maio. A aplicação das provas será nos dias 26 e 27 de outubro. Para os pagantes, o valor da inscrição é R$ 35. Na noite desta quarta-feira, um incêndio na fábrica da Moto Honda no Polo Industrial de Manaus destruiu parte de um galpão onde estavam estocados material e componentes para a fabricação de motocicletas. De acordo com funcionários, o incêndio começou às 10h30 da noite desta quarta-feira. O fogo atingiu um galpão onde estavam estocados material e componentes para a fabricação de motocicletas. No momento, não havia trabalhadores no local, apenas vigilantes faziam a guarda do galpão. Brigadistas da empresa deram o primeiro combate ao incêndio. O Corpo de Bombeiros chegou em seguida. Mais de 40 homens tiveram trabalho para controlar as chamas. O fogo só foi debelado às 3 horas da manhã. Ninguém ficou ferido. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio teria iniciado depois de um curto-circuito em uma bateria de empilhadeira que estava ligada na energia. O fogo, nos levantamentos preliminares que nós fizemos após o incêndio, ele começou numa empilhadeira elétrica que estava carregando, Ele se propagou através de pallets que armazenava papelões no local. Então, o papelão ele tem uma carga de incêndio muito alta, ele se propaga muito rápido.
E como no local não era turno de trabalho, o galpão estava fechado, tinha 4, 5 pessoas que faziam a segurança do local, quando eles perceberam o incêndio, ele já estava fora de controle. Em nota, a direção da Moto Honda informou que segue procedimentos de segurança e faz revisão periódica de equipamentos. As causas do incêndio vão ser investigadas pelas autoridades e a fábrica segue operando normalmente. O Amazonas já provou que tem bons atletas no tatame, no ringue e agora também na água. Na última competição nacional de natação, o estado conquistou 38 medalhas, mas a batalha para ser um campeão não é nada fácil. 7 medalhas na Copa Norte-Nordeste de natação na categoria infantil. Quem olha assim não diz que um dia Nicolas já foi o lanterna da equipe. Comecei como ninguém acreditando em mim, como sempre, era gordinho, era sempre o último a ser escolhido. Eu fui trabalhando na medida do possível que me deixavam nadar. Eu fazia do máximo possível, meus pais sempre botavam em cima de mim para treinar melhor. Meus amigos também de equipe sempre bagunçavam comigo, era uma bagunça sadia que fez eu chegar onde que estou hoje. Quem acreditou no talento escondido do garoto foi o treinador, que por 4 anos investiu na carreira do atleta. Foi um trabalho a longo prazo que nós fizemos com ele, né? Ele começou a treinar comigo há 3 anos atrás, mais ou menos. E ele chegou na minha mão, ele era um garoto que tinha sobrepeso, né? Então a gente teve algumas dificuldades no início. Mas assim, o trabalho foi fundamental porque teve a presença dos pais, entendeu? Então os pais são essenciais nesse processo. E depois desses 3 anos aí, ele começou a surgir como uma promessa da natação amazonense. Os pais também tiveram participação importante na conquista do amazonense. Investiram pesado para que Nicolas se tornasse o campeão que é hoje. A gente colocou ele para nadar porque nós morávamos em apartamento e ele ficava o tempo todo muito fechado, né? Então ele era muito ativo e aquilo nos deixava meio preocupado, né? Aí vamos colocar ele para fazer algum esporte para ver se as coisas melhoram. E a gente começou assim nesse percurso mesmo, né? E com o decorrer do tempo, foi incentivando, as coisas foram fluindo e está hoje do jeito que está. Outro amazonense que deu um show na Copa Norte-Nordeste em Fortaleza foi Matheus. Ele trouxe 5 medalhas. Em 2 das provas, ele conseguiu os menores tempos dos últimos 7 anos. A gente está tentando levar o Matheus como atleta até um nível um pouquinho acima do que geralmente acontece aqui no estado. Mas as vitórias ele não conseguiu sozinho. Natação é um esporte que aparentemente ele é individual, mas na verdade ele tem que ter uma equipe de suporte para cada atleta. E os pais são sempre importantes. E mesmo com tantas conquistas, a carreira desses jovens atletas está só começando. A gente está treinando para chegar na Olimpíada de 2016, né? Pegar vaga na prova mais longa, que é o 1.500, que é que eu tenho mais chance de chegar numa Olimpíada. Confira agora o tempo para Manaus e o interior nesta sexta-feira. A sexta-feira será de chuva na maior parte do Amazonas. Na capital, são esperadas chuvas de curta duração, mínima de 24 e máxima de 31 graus. Em Presidente Figueiredo, o tempo também fica fechado. Pode chover a qualquer hora do dia, mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Itacoatiara, chuvas de curta duração, que podem ser acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia, mínima de 24 e máxima de 30 graus. Você vai ver a seguir no Band Cidade. Caprichoso e Garantido são homenageados pelos 100 anos de história. Veja também, Banco de Leite do Amazonas está no vermelho. Faltam doadoras.